Nós temos que crer no que o Evangelho narra, informa e nos comunica sobre essa verdade. Por onde Deus manifestou o amor dele para salvar a sua vida da eternidade terrível de juízo e a minha e a de toda a humanidade. Porque todo ser humano está julgado e condenado. Não importa se você bebe ou não bebe, rouba ou não rouba, fuma ou não fuma, mata ou não mata. Não importa se você é dessa ou daquela religião ou não é de religião nenhuma. A verdade é que o homem, ele já está julgado e condenado. O tribunal de Deus já foi batido o martelo. O homem já foi julgado, considerado culpado. O que falta? Esse homem e a sentença para cumpri-la. E isso acontece depois da morte. Segue ao juízo, condenação, aonde aquele que não teve importância do que o Evangelho revelava, que não deu ouvido, que desprezou, que não creu no que o Evangelho mostra, vai a juízo porque não creu na verdade para se salvar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 11. Porque Jesus é essa verdade, ele diz que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê permanece. O homem não vai ser, o homem já está condenado. E lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e o 12, a palavra revela que se o homem não se converter, o juízo de Deus está preparado para ele. E o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Espírito Santo, vai advertir um povo na sua época, isso está registrado em Atos 17, 30 e o 31, sobre o juízo de Deus, o que Deus quer do homem, convida o homem, adverte o homem ao arrependimento, para que o homem não vá ao juízo, não sofra o juízo, não parta em condenação. O que Deus quer é salvar. Aí Paulo vai pregar dizendo lá em Atos capítulo 17, versículo 30 e o 31. Porque Deus não leva em conta o quê? O tempo da ignorância. Anunciando agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Por que Deus quer que o homem se arrependa? Porque o juízo é determinado. O juízo é realidade. O juízo já foi decretado. O juízo, ninguém vai escapar dele. Se não se arrepender, crendo no que o Evangelho ensina, conduz e dirige, que é em Jesus, o homem vai a juízo. E a vontade de Deus é que os homens se salvem. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 33, 11. Há alegria quando um pecador se arrepende. Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Deus, ele quer que o homem se arrependa. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então a humanidade precisa da informação do Evangelho. O ser humano, ele já está condenado. Se ele mata, se ele não mata, se ele rouba, se ele não rouba, ele é um pecador. E todos estão condenados à morte, que é a condenação por causa do pecado. O salário do pecado é a morte, condenação aqui. Não é extinção. Romanos 6, 23. Romanos 5, 12 vai dizer, vai estar revelado ali para o nosso conhecimento, que a condenação passou a todos os homens porque todos pecaram. Todos estão afastados da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, o ser humano, ele precisa ter esse conhecimento. Agora, escuta uma coisa. Esse conhecimento, o homem só pode ter pela mensagem do Evangelho. É isso que o diabo trabalha. Para cegar o homem. Para levar o homem a continuar na escuridão. No caminho de juízo e condenação. Fazendo ele pensar que está salvo. Fazendo ele pensar que vai para um purgatório, que vai reencarnar e viver novamente, vai se purificar através da reencarnação, vai viver no paraíso na terra, vai ter a vida eterna porque ele está dentro de uma igreja, de uma religião. O diabo leva as pessoas a ignorar, desprezar, desviar-se do único meio que Deus mostra para o homem se salvar, seguindo outros caminhos que não conduz à vida eterna, porque para a vida eterna, para a salvação, só há um caminho por onde o homem pode encontrar
a direção de Deus, a vida com Deus, a promessa de Deus, o socorro, o livramento de Deus. Então o diabo, ele trabalha para impedir o homem de crer, de conhecer a verdade. O diabo não coloca ninguém no inferno, aprendam isso. Quem vai para o inferno é o homem com as suas escolhas e decisões. O diabo apenas, ele trabalha influenciando você a não aceitar a verdade, a desprezar a verdade, a endurecer o coração para a verdade, a viver preso na mentira, porque a verdade vai até você, você não tem desculpa. Deus não toma o culpado por inocente. O evangelho tem que ser pregado a toda criatura, para que o homem não venha a ser inocente diante de Deus, porque não teve oportunidade, porque Deus foi injusto, porque Deus não mostrou a ele, Deus não advertiu a ele. Não, Deus adverte. Adão pecou e entrou em condenação, não foi porque era inocente. Deus avisou a ele antes dele receber a influência de Satanás. Deus advertiu a Adão, para Adão estar pronto diante do que Deus advertiu a ele, para ele resistir ao diabo. Mas Adão resistiu a Deus, se submeteu ao diabo, desviando-se da direção de Deus e seguindo a influência, a tentação de Satanás, que leva o homem a contrário do que a palavra mostra. É o que o diabo faz hoje com as pessoas na religião. O diabo trabalha nas religiões para levar as pessoas a viverem fora do que Deus determina. E o pior de tudo, faz a pessoa pensar que está servindo a Deus, que está indo a Deus. Esse é o trabalho do diabo. Enganar a humanidade, cegar o homem da verdade de Deus, levar o homem a permanecer nas trevas, tirar do homem o conhecimento da palavra para que ele não se salve. Porque o diabo não tem poder de botar ninguém no inferno, ele próprio já está condenado ao inferno. O diabo, ele trabalha para levar o homem a tomar uma decisão de não aceitar o amor de Deus por onde ele pode ser salvo e continuar indo para o inferno pela sua decisão e escolha. O diabo, ele tem poder de influência. Mas a influência dele, você pode resistir, porque Deus dá capacidade e condição. O homem está cego nas trevas, mas a luz de Deus vai a ele. O que é que acontece? João 3, 21. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não vieram para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Escolha. O homem escolhe permanecer nas trevas. Muitos conhecem a verdade, mas tomam a decisão de permanecer na mentira. Por quê? Porque está tendo lucro, prosperidade, e eles não querem abrir mão disso. Vá perguntar a um padre dentro do catolicismo romano se ele quer abrir mão daquele conforto que o sistema católico romano oferece a ele para se converter a Cristo, para a sua salvação. Ele não quer. Vá perguntar a um pastor que está aí enganando o povo dentro dessa mentira nas igrejas evangélicas, para ele abrir mão daquele conforto, daquele ganho, daquele lucro que ele está tendo com a mentira. Pergunte a ele se ele quer renunciar àquilo. Ele conhece a verdade. Ele deixa o diabo fazer ele se enganar, achando que vai terminar bem com Deus, vivendo na mentira e no engano, falsificando, contrariando e sendo impedimento para outras pessoas chegar a Deus. Nem eles entram e nem deixam o povo entrar. E ainda pensam que vão se salvar, que são de Deus. Olha o que Pedro vai dizer na sua segunda carta. Capítulo 2, segunda carta de Pedro. Pedro vai dizer que a sentença, a condenação desses, não tarda. Porque Deus não perdoou os anjos que pecaram contra ele. Aplicou o juízo. Os homens não vai ser perdoado. O que Deus faz é oferecer o homem o perdão por Cristo. Não é que Deus vai passar a mão na cabeça de ninguém e dizer, não, você é um coitadinho, você é uma vítima da sociedade, você é uma pessoa perseguida, você é uma pessoa que eu tive pena de você. Está pensando que Deus é assim? Deus, ele tem compaixão e misericórdia, e ele oferece. Agora, se o homem não aceitar a compaixão e a misericórdia dele, vai receber a ira, o juízo dele. Essa compaixão e essa misericórdia não é no indivíduo porque é um pobrezinho, é no indivíduo que crê em Jesus.
O amor de Deus, a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus é para todo indivíduo que crê em Jesus, não importa quem seja. Se não crê, pode ser o que for, irmão. Pode praticar obra social, pode ser um necessitado, uma vítima da sociedade, pode ser um coitadinho, pode ser um cara famoso, religioso, o mais santo das religiões. Sem Jesus, ninguém tem vida com Deus. Todos estão como alvo da ira de Deus. Todos estão julgados e condenados ao inferno. Só quem pode mudar essa realidade na vida do ser humano é Jesus. Nenhuma condenação há para os que creem em Jesus. Quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Não irá à condenação. E aí tem a promessa da vida eterna. Quem não crê em Jesus, quem não está em Cristo, está nesse mundo sem Deus, sem paz, sem salvação. Não faz parte do povo de Deus que vai receber a promessa do amor para a eternidade com Ele. Isso é tudo em Jesus e por Jesus. A promessa de Deus não é indivíduo particular. A promessa de Deus é para todo indivíduo que crê em Cristo. O alvo para que eu me dirija para alcançar a graça de Deus é Jesus. Por onde Deus ortoga em mim a justiça de Cristo, a santidade de Cristo, a graça de Cristo que me alcança para que eu seja recebedor da graça de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Então o diabo sabe disso e trabalha colocando meios de empecilho para desviar as pessoas da direção verdadeira que leva o homem a Deus. Olha a estratégia do diabo. Jesus é a verdade de Deus que veio ao mundo trazer para o homem o conhecimento do caminho para Deus. Aí Jesus vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que o diabo faz. Você tem que ter uma igreja. Você tem que ir para uma igreja. Você não pode servir a Deus sem uma igreja. O diabo coloca no entendimento do povo o caminho, o lugar, o meio de vida com Deus. Igreja. Desviando você de Cristo. Está entendendo? De uma forma sutil, você está perdida do entendimento de Deus. Você não está andando naquilo que Deus determinou no caminho para você viver com Ele. Você está se conduzindo no caminho da mentira que o diabo coloca, onde você pensa que é a verdade de Deus. Olha como o diabo trabalha. Tudo que nós precisamos de Deus está centralizado em Cristo. É nele e por Ele. Seguir a Deus, viver em Deus, estar na bênção de Deus, adorar a Deus, estar na promessa da vida com Deus, é em Cristo por Cristo. O diabo vem e coloca no entendimento da humanidade que tudo isso tem que ser feito a partir de um local institucional, por meio de regra, de norma, de cumprir devoções, de cumprir meta, de cumprir obrigações, para poder alcançar de Deus alguma coisa. Veja que o diabo trabalha na religião, dentro de diversos sistemas, tirando o povo do centro que Deus quer que o homem vá e esteja, que é Cristo. Aonde o diabo coloca para o povo um alicerce, o centro, uma instituição, igrejas, religião, um ambiente dentro de princípios e valores estabelecido pelo homem como se fosse de Deus para o povo viver. Olha o trabalho do diabo. Gente, muita gente, olha a astúcia do diabo. Leva muita gente a acreditar que o diabo não existe. Tem uma doutrina aí que ensina que o diabo não existe. O diabo é o próprio homem, é o pensamento. Que o diabo não é um ser pessoal real. Olha o que o diabo faz com essa pessoa. Ela ignora tudo que está revelado por Deus na palavra desse ser das trevas. É o próprio Deus que revela esse ser, que mostra esse ser. E o homem vem e diz que é mentira. Olha como o diabo faz. Esse povo desfazer da verdade de Deus, fazer de Deus mentiroso, em nome de que estão servindo a Deus. Deu para entender? Você está entendendo a estratégia do diabo? Vocês acham que
os milhões e milhões e milhões e milhares de pessoas que estão dentro dos parâmetros de valores e princípios, vivendo legalismo nas religiões, vocês acham que eles estão vivendo achando que é do diabo? Todos eles estão vivendo sua vida devota, escrava, alienada na religião, achando que são de Deus, seja católicos, evangélicos, muçulmanos, xiitas, budistas, os candomblé, os que estão dentro de macumba, de feitiçaria, espiritismo, mormon, testemunho de Jeová. Todos esses adeptos dessas religiões estão vivendo dentro, na direção delas, no entendimento de que estão vivendo para Deus e que estão indo para Deus. É aí onde entra a sutileza de Satanás. Pega a verdade, transforma em mentira e pega a mentira, estabelece como verdade para o povo viver, rejeitando e ignorando a Deus, e o povo vivendo na mentira, perdido de Deus, achando que estão servindo a Deus. Irmãos, é muito sério que eu estou aqui expressando, informando, esclarecendo a vocês.